No dia do divórcio, a chuva caía com força sobre o telhado do fórum, como se quisesse marcar, em cada gota, os últimos minutos de um amor que já não existia. O som das gotas estourando no vidro abafava a voz do juiz, que lia mecanicamente a sentença. Camila segurava com força sua bolsa de couro, um presente de Eduardo no 5º aniversário de casamento, e olhava para o vazio. As palavras do magistrado pareciam tão distantes quanto o homem que um dia ela havia amado. 10 anos de vida juntos se dissolveram em poucas frases secas, ditas em tom burocrático. Do outro lado da sala, Eduardo mantinha a postura impecável no terno cinza escuro, com a expressão de quem assiste ao fim de uma reunião e não ao fim de uma família. Anos atrás, no cartório de Curitiba, eles haviam jurado amor eterno. Agora, saíam separados após 15 minutos. No corredor frio do prédio, Camila mal conseguia manter as pernas firmes. Lá fora, na movimentada Avenida 15 de Novembro, a cidade seguia seu ritmo. Gente corria sob guarda-chuvas, carros cortavam poças d'água. O mundo continuava, indiferente à dor de quem acabara de perder tudo. Ao sair, Eduardo se aproximou com a frieza de quem entrega um recado. Queria de volta todos os presentes que dera a Camila em 10 anos de casamento. Tudo: joias, eletrônicos, roupas, utensílios. Cada item listado com datas e valores. Ela não respondeu. Apenas guardou o papel em silêncio, como quem recolhe os cacos de algo que não tem mais conserto. Chegando em casa, encontrou o apartamento mergulhado numa quietude cruel. A filha, Lívia, estava na casa de uma amiga. Camila havia evitado que a menina presenciasse a separação. Aos 16 anos, qualquer ruptura já parecia grande demais. Camila foi até a cozinha, pegou 2 xícaras, como fazia há anos, mas devolveu uma ao armário. Agora, o café seria só para ela. Um gesto simples, mas que carregava o peso do fim. As paredes exibiam fotografias de uma vida inteira. O casamento na praia, a chegada da filha, viagens de verão, festas de fim de ano. Sorrisos presos em molduras que pareciam zombar da realidade atual. Na estante, uma caixa de madeira guardava bilhetes antigos. Bom dia, meu sol. Volto pro jantar. Te amo mais a cada dia. Pequenos pedaços de um amor que havia se apagado sem que ela percebesse. Camila sabia que algo havia se quebrado muito antes da separação oficial. Mas como nomear o momento exato em que a ternura vira indiferença? Como perceber a erosão de um sentimento quando ela acontece aos poucos, como infiltração na parede de um lar? Naquela noite, com as mãos trêmulas, ela começou a reunir os objetos listados por Eduardo. Um por um, tocando cada peça como quem se despede de uma parte de si. Cada presente era mais que um item. Era uma memória. Mas ele queria tudo de volta. E ela por fim decidiu que entregaria. Sim, entregaria tudo. E mais um pouco. Naquela noite, depois que a casa mergulhou no silêncio, Camila começou a reunir os objetos listados. Cada item parecia uma ferida aberta. A pele da memória era fina, tudo nela ardia. O casaco de couro dado no aniversário de 30 anos, o bracelete de prata com pequenas safiras, presente de reconciliação depois de uma briga, o celular da última Black Friday, o tablet que ela quase nem usou. Tudo tinha um lugar na memória, mas agora ganhava espaço numa caixa, como se o passado pudesse ser empacotado e devolvido. Ela separava cada coisa com meticulosidade, não por apego, mas por decisão. Não deixaria que nada fosse argumento futuro. Tudo o que ele exigiu, ele teria, e mais, muito mais. Ao amanhecer, Camila ligou para sua amiga de infância. Não explicou muito, disse apenas que precisava de ajuda com algo delicado.
Em sua voz havia uma firmeza que surpreendeu a outra mulher. Algumas horas depois, encontrou-se com ela em um café discreto, acompanhada de um fotógrafo profissional. Ela pediu algo incomum. Queria registrar não os objetos, mas o que eles representavam. As lembranças, os momentos, os pedaços de uma história que havia sido apagada com um rabisco jurídico. Nos dias que se seguiram, Camila percorreu cada canto da casa, como se fizesse uma arqueologia do próprio casamento. Cada peça reunida contava uma versão do amor que existiu. Na despensa, encontrou o aparelho de fondue, usado apenas uma vez, no dia dos namorados em que tudo deu errado. No armário, ainda pendurada, a jaqueta de couro que ele dizia que a fazia parecer executiva de filme. As memórias vinham sem aviso, cortantes como papel. No fundo de uma gaveta havia um pequeno embrulho guardado com cuidado, o bilhete do primeiro café que tomaram juntos. Ela lembrava do frio, do guarda-chuva compartilhado, da forma como ele a olhou naquela manhã e do bilhete que deixou na mesa. Te levo até em casa. Se não deixar, me sentirei culpado por dias. Era difícil acreditar que aquele homem era o mesmo que agora pedia de volta cada centavo que gastou com ela. Na estante da sala, as fotografias da família ainda ocupavam lugar de destaque. Camila hesitou diante delas. Não estavam na lista. E ainda assim, doíam mais do que qualquer outro objeto. Não podia devolvê-las, porque ali estavam os três, ela, Eduardo e Lívia, sorrindo diante de um mar azul, de uma lareira no inverno, de aniversários e natais que pareciam ter sido vividos por outras pessoas. Enquanto organizava os presentes, decidiu que aquela entrega não seria apenas uma devolução, seria um espelho do que foi e do que nunca mais seria. Não apenas os objetos seriam entregues, mas também a memória que ele escolhera esquecer. E com isso, talvez, uma parte da culpa que ele se recusava a sentir. No terceiro dia, Camila dirigiu até a casa de campo no interior, a mesma que agora, por decisão judicial, pertencia a Eduardo. Precisava recolher seus últimos pertences, alguns livros, utensílios, roupas esquecidas em gavetas. Durante o caminho, o coração apertava com cada quilômetro. Aquele lugar havia sido o refúgio deles, longe da cidade, da correria, dos problemas. Foi ali que ensinaram Lívia a andar de bicicleta, onde dormiram em colchões no chão no primeiro verão, sem móveis, mas com riso fácil e amor abundante. Ao chegar, deparou-se com o carro dos pais de Eduardo. O peito pesou. Não estava preparada para vê-los, mas não recuaria. A sogra saiu ao som do motor desligando e por um instante Camila viu nela a mesma rigidez de antes, mas agora amolecida pela perda. A abraçou com delicadeza e a cena foi desconfortável para ambas. Trocaram poucas palavras. Na sala, o pai de Eduardo também tentou disfarçar a surpresa. Estavam ali para pegar algumas coisas, segundo disseram. Camila subiu ao quarto. Ao lado da cama, notou um brilho incomum no chão. Era um brinco pequeno com pedra vermelha. Não era seu. Não restava dúvida. Outra mulher já ocupava aquele espaço. E a pressa de Eduardo em garantir a casa para si fazia agora pleno sentido. Descendo com uma caixa de livros nos braços, ouviu sem querer a conversa dos sogros na cozinha. O pai, cansado, dizia que o filho sempre quis mais e por isso perdia o que já tinha. A mãe tentava defender. Camila não quis escutar mais. Não era sobre eles. Despediu-se com gentileza, recebeu um último abraço sincero da ex-sogra e prometeu que Lívia saberia que os avós ligaram. Voltou ao carro, fechou a porta e só então deixou as lágrimas escorrerem. Não pela traição em si, ela já suspeitava, mas pela confirmação de que o passado não podia mais ser resgatado. Estava perdido, irrecuperável. No caminho de volta, fez um desvio e parou na oficina de um velho marceneiro da cidade, conhecido por suas peças únicas. O ambiente cheirava a madeira cortada, verniz e história. Pediu uma caixa.
Não qualquer caixa, mas algo especial, grande, elegante, com espaço para guardar algo maior que objetos. Memórias. O homem não questionou muito, apenas perguntou: para quê? Camila demorou a responder, e então disse: para guardar 10 anos de vida, cada minuto. Nos dias seguintes, ela continuou a montar o conteúdo. Em uma mala, roupas. Em outra, eletrônicos. Em caixas menores, joias, acessórios, lembranças físicas. E em uma pasta, documentos que encontrou entre os papéis antigos de Eduardo. Extratos bancários não declarados, cartas da Receita Federal, indícios claros de que ele havia escondido problemas financeiros nos últimos anos. Ela podia usar aquilo, reabrir o processo, reivindicar mais do que recebeu. Mas, naquele momento, compreendeu que não queria mais guerra, queria paz. Não era sobre ganhar, era sobre se libertar. Na manhã seguinte, Camila encontrou-se com sua amiga no centro do bairro. Irina trouxe consigo Alex, um fotógrafo com quem ambas já haviam trabalhado no passado. Camila explicou o plano com calma, como quem já havia ruminado aquilo noite após noite. Ela não queria apenas devolver os objetos, queria devolver a história, mas da forma que ela merecia ser lembrada, com peso, com emoção, com verdade. Alex ouviu em silêncio e então sugeriu, não apenas fotos, mas vídeo, um projeto de narrativa, uma linha do tempo daquilo que foi vivido. Camila aceitou imediatamente. Durante 3 dias, gravaram depoimentos breves sobre cada item que seria devolvido. Camila, sentada diante da câmera, contava a história por trás de cada presente, cada carta, cada fotografia. O colar de aniversário de casamento, a máquina de café expresso que usaram nas manhãs frias, os ingressos do show que marcou uma reconciliação. Ela falava com voz firme, mas os olhos vez ou outra se entregavam. Não era um desabafo, era um inventário emocional. Uma tentativa de organizar o que não se organiza, a dor. Em uma das noites, ao revisar as caixas na sala, encontrou Lívia folheando antigos cartões de aniversário, recados, lembrancinhas da infância. A menina estava mais calada do que o habitual. Carregava nos olhos uma maturidade precoce, uma necessidade de entender o que não tem explicação simples. Disse que queria contribuir com a caixa, que ela também tinha algo a devolver ao pai. Camila não perguntou o quê, apenas assentiu, respeitando aquele espaço entre mãe e filha, que nasce quando a dor é compartilhada. Mais tarde, encontrou em um bolso de paletó de Eduardo um pequeno bilhete, o primeiro que havia escrito para ele, um pedaço de papel amarelado com seu número de telefone e um agradecimento tímido por um café e um guarda-chuva em uma tarde de chuva. Foi ali que tudo começou, e aquele fragmento de passado resistiu até o fim. Naquela noite, ela escreveu uma carta longa, uma carta ao homem que um dia fora seu tudo, não para acusá-lo, mas para registrar, para deixar no papel aquilo que já não cabia no peito. Relembrou o início, os sonhos, os tropeços, a filha que nasceu do amor deles. Não havia raiva naquelas palavras, havia luto. E ao mesmo tempo uma estranha serenidade. No dia seguinte, Alex avisou que o vídeo estava pronto, editado com delicadeza, costurado com músicas que haviam marcado a vida a dois, intercalado com imagens de viagens, festas, datas importantes, em cada sequência uma história, em cada pausa um silêncio mais eloquente do que palavras. O clímax viria com a mensagem de Lívia. Gravada em tom sério, mas carregada de doçura, a adolescente falava não como criança ferida, mas como ponte viva entre dois mundos que agora se separavam. Na sexta-feira, a caixa de madeira chegou. Era imponente, de tom escuro, com acabamento artesanal. Por dentro, forrada com tecido claro, trazia divisões para os objetos e um espaço especial onde ficava o projetor. Alex cuidou da instalação de tudo. A apresentação começaria automaticamente ao abrir a tampa. E ao final, dentro da caixa, uma última peça. A aliança de casamento, agora quebrada,
dobrada com um martelo, não por vingança, mas como marco de encerramento. Camila ligou para o serviço de entregas, deixou instruções claras. A caixa deveria ser entregue no escritório de Eduardo às 10 da manhã, e que o recado fosse dado com exatidão. Abrir imediatamente. Conteúdo perecível. Naquela noite, dormiu pela primeira vez em semanas com o coração leve. A caixa estava pronta, o ciclo encerrado, o resto não dependia mais dela. Na manhã seguinte, o sol apareceu de forma inesperada, depois de uma semana inteira de céu nublado. Camila acordou cedo, com uma sensação leve no peito. Preparou café e se sentou na varanda, observando o bairro lentamente despertar. Os sons da rua, os passos apressados, os carros passando, tudo parecia comum. Mas para ela, aquele era o marco de um novo começo. Um ponto silencioso entre o que ficou para trás e o que estava por vir. Lívia se aproximou da mãe, enrolada em um casaco largo, e sentou-se ao lado. Falaram de coisas simples, provas, férias, pequenas alegrias do cotidiano. Camila percebeu que estava sorrindo com naturalidade, sem a sombra do que antes precisava esconder. Às 9 em ponto, recebeu a confirmação da entrega. A caixa havia sido deixada no endereço certo. Do outro lado da cidade, Eduardo seguia sua rotina habitual. Documentos, relatórios, números. O mesmo ritmo automático de sempre, até que um pacote diferente chegou ao seu escritório. O nome da remetente o fez parar. A caixa era grande, de madeira escura, com entalhes feitos à mão. Parecia mais um objeto de arte do que uma simples embalagem. Ao abrir, não encontrou joias, nem roupas, nem aparelhos eletrônicos. Apenas um pequeno projetor, um envelope com a inscrição "Ler depois" e um botão. Quando apertou o botão, as persianas se fecharam automaticamente, deixando a sala em penumbra. A projeção começou. No início, imagens. Ele e Camila jovens, rindo, apaixonados. A primeira vez que se viram, um café num dia de chuva, o pedido de casamento à beira-mar, o nascimento de Lívia. Cada fotografia trazia de volta momentos que pareciam esquecidos, mas estavam apenas adormecidos. As lágrimas chegaram antes que ele pudesse percebê-las. A cada novo quadro, uma lembrança. A cada vídeo, uma ausência. Então, a voz de Camila começou a ser ouvida. Sem rancor, sem acusações, apenas verdade. Ela narrava a história que viveram, os gestos de carinho, os silêncios, as pequenas reconciliações, as dores que nunca foram divididas, e o fim inevitável, mas ainda assim amargo. Na sequência, surgiu Lívia, com um olhar direto para a câmera, expressão calma e palavras simples. Ela falava como alguém que havia entendido cedo demais que o amor pode ser finito, mas não precisa ser cruel. Ela lembrava que não era um bem a ser dividido, nem uma memória a ser apagada, que ainda esperava, um dia, aprender a dirigir com o pai, como ele havia prometido. Outras vozes vieram depois, amigos, familiares, fragmentos da vida que Eduardo deixara empilhados no fundo da memória. E então, por último, seu pai, com o cansaço de quem já viu o suficiente e a lucidez de quem sabe o valor do que realmente importa. Ele dizia que há coisas que, uma vez perdidas, não podem ser substituídas. A sala ficou em silêncio. Eduardo permaneceu imóvel por longos minutos. Por fim, abriu o envelope. Dentro, uma carta de Camila,
escrita à mão com a mesma caligrafia firme de anos atrás. Ela agradecia pelos anos vividos, pela filha, pela história que compartilharam. Dizia que estava devolvendo os presentes, como ele havia pedido, mas lembrava que os verdadeiros presentes, o tempo, o cuidado, a presença, não cabem em caixas nem podem ser somados. No fundo da caixa, entre os compartimentos, estava a aliança de casamento, quebrada, dobrada com firmeza, um gesto silencioso, mas definitivo. Naquele escritório moderno, cercado por vidro e concreto, Eduardo enfim sentiu o peso de tudo que havia perdido. Não por azar, nem por destino, mas por escolha, pelas omissões, pela pressa, pela falta de atenção ao que realmente tinha valor. E compreendeu, tarde demais, que existem coisas que simplesmente não se podem pedir de volta, porque já não pertencem a ninguém. Meses se passaram desde aquela manhã em que Eduardo recebeu a caixa. Camila seguiu em frente, mudou o corte de cabelo, reorganizou o apartamento, começou a dar aulas em uma escola próxima. Passou a frequentar aulas de yoga no centro comunitário do bairro. Aos poucos, a casa ficou mais leve. As caixas que antes ocupavam a sala deram lugar a plantas. As paredes, antes silenciosas, agora exibiam desenhos de Lívia, lembranças pequenas e novas. Com o tempo, Camila percebeu algo curioso. Não pensava mais em Eduardo todos os dias. Às vezes, ele vinha em lampejos. Ao ouvir uma música, ao ver um café antigo, ao encontrar um velho bilhete escondido em um livro, mas não havia mais dor. Havia só memória. E um tipo de paz que ela nunca pensou que poderia sentir de novo. Lívia, por sua vez, amadureceu de maneira silenciosa. Estava mais centrada, mais confiante. Camila a observava e se sentia orgulhosa. A filha havia aprendido, antes do tempo, que nem todos os finais são desastres. Alguns são apenas caminhos para recomeços mais honestos. Num fim de tarde de outono, Camila estava sentada em uma cafeteria charmosa, lendo um livro. Era seu refúgio nos dias mais longos. Observava o movimento das pessoas, sentia o cheiro do café recém-passado e se permitia aquele momento de pausa. Então, percebeu a figura familiar se aproximando. Eduardo. Ele estava diferente, mais magro, os cabelos com alguns fios grisalhos, uma postura menos rígida, um olhar mais calmo. Pediu licença para sentar. Ela assentiu com um gesto leve. Não houve discurso, não houve desculpas. Conversaram como dois conhecidos que partilham uma história. Ele contou que saiu da antiga empresa. Começou um negócio pequeno, mais conectado com o que queria fazer de verdade. Disse que agora via Lívia com mais frequência. Ajudava nas tarefas, se esforçava para manter uma presença. Camila escutava em silêncio, percebendo que havia sinceridade naquelas palavras, e uma leveza que ele nunca tivera antes. No fim da conversa, Eduardo tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira. Entregou a ela, sem cerimônia. Dentro, havia um chaveiro em forma de relógio. Nele, uma frase gravada em baixo relevo. O tempo é o verdadeiro presente. Camila sorriu. Não havia promessas, nem expectativas. Apenas um gesto. E, naquele gesto, o reconhecimento de tudo que foram. E daquilo que talvez ainda poderiam ser. Não como marido e mulher, mas como dois adultos que escolheram seguir em frente e... Naquele gesto, o reconhecimento de tudo o que foram e daquilo que, talvez, ainda poderiam ser, não como marido e mulher, mas como dois adultos que escolheram seguir em frente, sem esquecer de onde vieram. Na mesa ao lado, Lívia observava. Tinha vindo junto, mas ficara à parte, respeitando o espaço dos pais. Viu o sorriso da mãe. O jeito do pai falar com as mãos,
como sempre fazia. Não escutava a conversa, mas sentia algo bom no ar. E por um instante, deixou-se acreditar que algumas coisas, mesmo quando não voltam, podem ser reencontradas em outras formas.